GANs é um acrônimo para Generative Adversarial Networks, ou redes adversárias gerativas. Esse trabalho está organizado da seguinte forma. Eu vou começar dando uma introdução sobre GANs, mostrando aplicações recentes, depois seguir para alguns tipos de arquiteturas, principalmente aquelas que foram implementadas aqui nesse trabalho. Na sequência, vou mostrar uma aplicação prática do uso de GANs, abordando como um problema de geração de imagem do Kaggle. E vou terminar com algumas conclusões sobre o treinamento das GANs e os resultados que eu obtive. Então agora eu vou dar uma ideia mais geral de como é a arquitetura das GANs. Meio que é uma arquitetura que todas as GANs vão seguir. Em geral, a arquitetura de uma GAN possui duas redes. Uma rede geradora e um discriminador. O papel do gerador é aprender a gerar imagens realistas. E o papel do discriminador é aprender a identificar quais imagens são reais e quais imagens são falsas. Então, essencialmente, o gerador ele vai criar imagens falsas. Essas imagens vão ser concatenadas com imagens reais do nosso dado de treino. E o nosso discriminador vai tentar identificar quais dessas imagens são reais, quais dessas imagens são falsas. E o erro dessas classificações vai ser propagado para o gerador e para o discriminador, de forma que ambos vão aprendendo a discriminar imagens e gerar imagens melhores ao longo do tempo. Ao final, depois de muitas épocas e muito treino, o nosso gerador ele vai ter gerado imagens tão boas, em teoria, né, que o discriminador não vai mais saber diferenciar o que são imagens reais e o que são imagens falsas, e nesse momento a gente vai concluir que o gerador está treinado. Trazendo agora umas aplicações de GANs, em 2019 a gente teve esse artigo de alguns pesquisadores da NVIDIA, introduziram a StyleGAN, que foi um avanço muito grande em redes que são capazes de gerar rostos. Então aqui nesse site chamado This Person Doesn't Exist, cada vez que a gente atualiza a página, a gente vê um rosto de uma pessoa diferente. E todos esses rostos aqui foram gerados por inteligência artificial, em especial pela StyleGAN. Aqui no YouTube de um dos criadores do artigo, a gente tem uma demonstração de como eles conseguem combinar diversos estilos, né, com outros inputs. Então, a gente tem aqui o source A, com estilos de gênero, idade, tamanho de cabelo, uso ou não de óculos, pose. Tudo isso é combinado com todas as características desse outro input B, e isso pode ser combinado para gerar novas imagens. Já nesse outro artigo aqui de 2020, onde é introduzido a CycleGAN, a gente tem uma aplicação de transferência de estilos, né? Então, essa rede é capaz de pegar, por exemplo, um quadro do Monet e transformar em uma foto realista, fazer transferência de texturas de animais, então a gente tem uma zebra sendo transformada em cavalo, ou cavalo em zebra. Aqui a gente tem mudança de estação do ano, dado uma foto, ou transformar uma fotografia no estilo de um pintor famoso, né? No caso, a gente tem o Monet, Van Gogh, etc. A gente já deu uma introdução de como é a arquitetura geral de uma GAN. Vamos entender agora mais profundamente como que é feito o treinamento da GAN originalmente, né? Como isso foi proposto. Então, novamente eu trago aquele fluxograma que a gente viu anteriormente. O primeiro passo do treinamento da GAN é a gente pegar um vetor do espaço latente. Então, esse vetor nada mais é do que ruído, né, gerado a partir de uma distribuição normal, que vai ser usado como input do gerador. As primeiras imagens que o gerador vai gerar são muito ruins, porque ele não está treinado, né? Então, essa imagem super ruidosa aqui, ela vai ser concatenada com imagens reais. E isso vai passar para o nosso discriminador. O discriminador, então, vai passar por um treinamento supervisionado, né? Onde a gente sabe quais são os labels das imagens reais e das imagens falsas. E ele vai tentar classificar essas imagens corretamente. No começo, pode ser fácil para o discriminador aprender o que são imagens falsas e o que são imagens reais, porque o gerador ainda é muito ruim, né? Então, o primeiro treinamento que é feito é do discriminador, seus pesos são atualizados. Na sequência, só o gerador é atualizado. Então, primeiro o discriminador aprende um pouco, depois ele classifica novas imagens geradas pelo gerador e atualiza os pesos do gerador. Então, a gente vai estar sempre nesse equilíbrio onde o discriminador aprende um pouquinho, o gerador aprende um pouquinho. Isso é uma das grandes dificuldades do treinamento das GANs, porque isso introduz uma sensibilidade muito grande no sistema, né?
Então, existem alguns problemas, como o colapso das redes, onde em determinado momento, independente do input que você dá, a rede só entrega um tipo de output, um tipo de imagem gerada. Esse processo ele vai continuar, o gerador com o tempo vai gerar imagens melhores, até chegar ao ponto que o discriminador não vai saber mais o que são imagens reais e o que são imagens falsas. Ele vai identificar imagens reais e falsas com a mesma probabilidade. E nesse estágio nós vamos dizer que o gerador está treinado e que as imagens geradas estão boas o suficiente. Com relação à minimização e maximização das losses aqui, é utilizada a Binary Cross Entropy para fazer o treinamento da rede. Essa aqui é proposta como a loss do discriminador. Então, o discriminador quer maximizar essa loss. Então, o objetivo do discriminador é acertar o máximo de imagens possível. E o objetivo do gerador é minimizar essa loss aqui, onde ele quer fazer com que o discriminante erre o máximo de imagens possível. A próxima arquitetura que eu quero citar aqui é a DCGAN, que é o acrônimo para Deep Convolutional Generative Adversarial Networks. Bom, antes a gente não tinha uma restrição de camadas convolucionais ou de camadas totalmente conectadas na construção das GANs. Então, o que esse artigo traz é uma ideia de arquitetura onde só se usa redes convolucionais. Então, as principais características que a gente pode citar dessa arquitetura é que ela só utiliza, né, camadas convolucionais. O decisor ele vai ser uma cópia refletida do gerador, então o gerador aqui pega um vetor de espaço latente e vai aumentando essa imagem até gerar a imagem final. E o nosso decisor vai ser exatamente o contrário, ele vai pegar a imagem maior e vai reduzir ela até chegar numa camada decisora. Ele introduz o uso de batch normalization, tanto no discriminador quanto no gerador, e usa ReLU no gerador e lic-ReLU no decisor. A gente pode ver aqui o resultado desse artigo, então aqui é uma interpolação entre rostos gerados pela DCGAN. A gente tem a transição dos rostos que estão aqui na esquerda até os rostos que estão aqui na direita. Esse dataset utilizado aqui era composto por 350 mil imagens de rostos. É bom a gente ter uma noção de qual o tamanho dos dados de treino, né? Para depois comparar com o que a gente vai utilizar aqui na implementação prática. A segunda arquitetura que a gente vai implementar é a da WGAN, ou Wasserstein GAN. A arquitetura que a gente viu anteriormente, ela trabalha com limitar os tipos de camadas utilizadas na construção da GAN. Esse outro modelo aqui foca em utilizar uma loss diferente para a nossa GAN. O objetivo aqui também é melhorar a estabilidade do treinamento das GANs e melhorar também a interpretação dos logs da GAN. Então, essencialmente, o que a gente faz aqui é, em vez de utilizar uma Binary Cross Entropy como loss, a gente vai utilizar as médias da própria classificação. Se a gente imaginar que a classe para imagens reais é 1 e a classe para imagens falsas é 0, né? Se a gente tomar a média da classificação do discriminador, ele quer maximizar, né, essa diferença aqui. Então, ele quer que a média disso aqui seja 1 e a média disso aqui seja 0. Da mesma forma, o gerador quer que o discriminador classifique o máximo de vezes isso aqui como 1, né? Ele quer enganar o gerador. Vamos agora então seguir para a apresentação do problema e para as implementações feitas. O dataset que a gente utilizou aqui é composto por 20 mil fotos de cachorros e ele contém alguns metadados. A bounding box para cada cachorro e a raça de cada cachorro. Na prática, eu não utilizei a raça dos cachorros no treinamento, mas utilizei a bounding box para recortar as imagens e manter só as regiões onde os cachorros estão presentes, para maximizar essa informação durante o treinamento. Vamos ver agora como que ficaram as implementações feitas em Python. Então eu vou começar mostrando a implementação da DCGAN. Eu resolvi usar o PyTorch como framework, por ser mais fácil de instalar e usar GPU. Então aqui a gente tem basicamente importando as bibliotecas necessárias. Então eu defino aqui alguns parâmetros da minha rede, onde está localizado meus dados de treino, o meu batch size de 128 imagens, o tamanho da minha imagem, número de canais, que são 3, é colorido, né? Tamanho do espaço latente, tamanho dos feature maps, número de épocas, learning rate, o parâmetro do Adam e o número de GPUs aqui, que no caso é 1, né? Aqui a gente define os tipos de transformações que vão ser realizados para data augmentation das nossas imagens. A única transformação utilizada aqui vai ser um flip horizontal com uma chance de 50% e um crop, né? Crop e resize das nossas imagens para elas ficarem em tamanho de 64 por 64. Um problema desse crop, como eu já fiz um corte nas imagens na bounding box, dependendo do tamanho da minha bounding box,
eu acabo cortando alguns cachorrinhos. Então, alguns ficaram com a cabeça de fora aqui. Eu não consegui mensurar quanto isso atrapalha no treinamento. Teria que tratar um pouco melhor esses dados para ver se eu consigo melhorar o treino com relação a esse tipo de problema, né? Aqui a gente tem uma funçãozinha para iniciar os pesos da nossa rede e a gente parte aqui para a definição do gerador, né? Então é uma rede do tipo sequential e o core dela aqui então é uma transpose 2D com batch normalization seguido de uma ativação relu. Então a gente tem 4, 5 dessas camadas, onde a última é a camada de ativação, né? Que é para gerar a imagem que é uma tangente hiperbólica. Aqui eu passo a rede para a GPU, faço a inicialização dos pesos. Na sequência a gente tem a construção do discriminador. Então a gente pode ver que ela é exatamente o oposto do gerador, só que a gente está, né, aqui reduzindo o tamanho da imagem, usando como canal de saída aqui a sigmoide para estar entre 0 e 1, né? Aqui também a gente inicializa a rede, passa ela para a GPU. Aqui a gente inicializa os otimizadores e define qual a loss que a gente está utilizando. Então, como falei antes, a gente utiliza na DCGAN a Binary Cross Entropy. Aqui a gente inicia um vetor de espaço latente para visualização. Eu testei aqui algumas funções de schedule para variar o learning rate ao longo do treinamento, mas elas não deram muito certo, então eu mantive o learning rate constante. Aqui agora a gente tem a parte de implementação do treino em si. Então a gente tem um for loop aqui para cada época, e aqui outro for que vai passar pelo data loader, pegando os nossos mini batches. Então o primeiro passo aqui é treinar a nossa rede do discriminador. Então primeiro eu passo os meus dados reais para a GPU aqui, pego o label delas, que no caso vai ser 1, porque elas são imagens reais, e classifico elas com o discriminador, calculo o erro dessa classificação e faço o backward desse erro, né? Calculo os gradientes e tal. Aqui eu só calculo a média do erro por questão de logs. Agora a gente gera um ruído do espaço latente, passa esse ruído para o nosso gerador para gerar imagens falsas, calcula o label dessas imagens, que vai ser 0, e passa novamente essas imagens agora falsas pelo nosso discriminador, calcula o erro com relação a essas imagens falsas e atualiza o discriminador e no fim atualiza todos os pesos do nosso discriminador. Agora a gente vai atualizar o gerador. Então a gente vai pegar aquelas imagens geradas pelo gerador, né? Aquelas imagens falsas. A gente vai dizer que elas são reais e passar elas para o nosso discriminador. Se o discriminador disser que elas são reais, então isso é bom para o nosso gerador e isso vai ter uma loss baixa. Se o discriminador acertar, disser que elas são falsas, então isso não é bom para o gerador, vai ter uma loss bem alta aqui. Aqui eu estou usando uma técnica onde a gente só treina o gerador a cada 4 iterações. Então, isso significa que o nosso discriminante ele é treinado mais que o gerador. Isso é uma forma de tentar dar para o gerador gradientes mais estáveis para ele aprender. Senão, o treinamento acaba se tornando muito instável, né? Isso foi uma das coisas que eu implementei que melhoraram um pouco os resultados. Aqui a gente só guarda os logs e printa as imagens ao longo do treino. Então a gente está usando 100 épocas e aqui a gente vai vendo as atualizações, né, das imagens geradas ao longo do treinamento. Vou passar rapidinho aqui. Então aqui a gente tem em azul a loss do gerador, em vermelho a loss do discriminador. Foram só 100 épocas, então a gente não tem uma melhora muito grande do gerador ao longo do tempo. Acho que seria necessário pelo menos umas 1000 épocas para a gente ter certeza se isso aqui está estável. Pelo menos em algumas redes que eu vi o pessoal treinando com essas imagens de cachorros, a rede convergia a partir de 5000 épocas. Era bastante coisa, assim. E aqui a gente tem a visualização das imagens geradas em uma resolução um pouco maior. Então parece que tem coisas parecidas com o cachorro aqui. Aqui parece ter um cachorro atrás de uma grama, mas ainda bem forçado dizer que tem foto de cachorro aqui. A segunda rede que eu implementei aqui é a WGAN. Então a WGAN, a arquitetura é basicamente a mesma. A diferença é que a gente tem, deixa eu mostrar aqui, tem uma função aqui chamada Gradient Penalty, que implementa aquela loss atualizada que a gente viu nos slides. E essa rede aqui eu treinei ela com 1000 épocas. Com 1000 épocas
a gente teve essa evolução aqui da loss. Apesar de parecer que está convergindo aqui, a gente tem muita oscilação e eu achei que os resultados não foram tão bons quanto o da DC Gun. Algumas pessoas usaram a WGAN com esse dataset de cachorro e a partir de umas 5.000 épocas as coisas ficaram interessantes, mas ainda assim não dava para dizer que as imagens geradas de cara assim eram de cachorros, né? Então, para concluir, foi bem difícil treinar essas guns. Eu achei que seria mais fácil. Eu testei muitos parâmetros, modifiquei o learning rate várias vezes, tentei diferentes crops nas imagens, testei várias arquiteturas, mas aparentemente o dataset é muito pequeno, então 20.000 imagens é pouca coisa. Naquele dataset do artigo a gente tinha 350.000 imagens, então 20.000 é realmente muito pouco. Então eu acho que eu consegui fazer o melhor que deu com o tempo que era disponível.